Amados irmãos, todos nós sabemos que somos espíritos que já tivemos várias existências. E não temos dúvidas de que ainda teremos muitas outras pelo futuro. Até que nós cheguemos numa condição espiritual onde nós não precisaremos mais de reencarnações probatórias e expiatórias. Depois que nós alcançamos a posição de espíritos emancipados, consta que nós não temos débitos que devam ser ressarcidos. Nós não temos o que, uma linguagem singela, pagar. Estaremos quites, débitos quitados perante a contabilidade divina. Somos espíritos imortais vivendo experiências em corpos mortais. Diga-se e ressalta-se que nossos corpos se transformam. Daí, o ideal é nós denominarmos a morte como transformação, porque o corpo físico, em decomposição, devolve os seus elementos para a natureza. Muito bem. Nas muitas vivências, nós nos relacionamos com os nossos pares, com as pessoas. E nem sempre nós fizemos as melhores escolhas. Por quê? No uso do livre-arbítrio, nós optamos por determinadas situações que muitas vezes surtem de efeitos que nem sempre nós somos felizes. O que vem a ser isso? Fala-se da lei de causa e efeito ou do karma. As expiações são os resultados das ações malogradas, daquilo que fizemos, que de alguma forma nós infringimos as leis divinas, prejudicamos a nós, bem como aos outros. Nesta questão da lei de causa e efeito, tudo aquilo que nós fizemos tem consequências. O nosso livre-arbítrio vai se ampliando a partir do momento que, enquanto espíritos imortais, nós tenhamos as nossas potencialidades desenvolvidas ou em desenvolvimento. Por quê? Porque as entidades angélicas, e a maior delas para nós da humanidade, é Jesus Cristo. Todos estamos cientes que ele é o modelo e guia da humanidade. Ele representa para nós aquilo que nós seremos no futuro. Mas cada um de nós é responsável por esta construção. Para que cada um chegue a esta perfeição, é imprescindível que trabalhe no seu processo de autoaprimoramento. E nem sempre nós, no uso da nossa liberdade de agir, fizemos o melhor. Muitos irmãos nossos, com os quais convivemos, estejam eles unidos a nós por laços consanguíneos ou não, se os prejudicamos, muitos deles não tiveram suas consciências iluminadas pelos valores espirituais superiores. Daí, quando não nos perdoaram, muitos deles se tornam em nossos perseguidores.
perseguidores que querem se saciar de justiça através da busca da vingança. E enquanto não satisfazem os seus anseios, que são movidos por sentimentos inferiores, eles não deixam aqueles que os prejudicaram em paz. Este processo das influências perniciosas, do envolvimento deste espírito em nossa vida, esta interferência que nos causa tantos transtornos, podemos denominá-la de obsessão. Segundo Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele classificou a obsessão em 3 aspectos: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Cada uma dessas tem suas peculiaridades. Muitas vezes nós podemos sofrer influências espirituais e não quer dizer que sejam obsessões. Nem todas as vezes que temos um mau pensamento que nos foi sugerido por uma entidade infeliz é obsessão. Não. Mas o constrangimento persistente, a ideia fixa, aquele estado interior em que você percebe uma inquietação que não te permite sequer ter equilíbrio para atividades consideradas normais, você está aí, sim, sob ataque obsessivo. Os espíritos obsessores de hoje foram aqueles que, de alguma forma, nós prejudicamos no pretérito. São nossos irmãos infelizes. Não é nada gentil dirigirmos aos nossos irmãos que nos perseguem e que temos a oportunidade, não raras vezes, nas reuniões mediúnicas, chamá-los de obsessores como se nós fôssemos espíritos superiores, quando, na verdade, são irmãos nossos que têm dificuldades íntimas, que tiveram quedas morais, que muitas vezes nós também não estamos isentos de tê-las, porque também podemos cair, assim como caímos no passado. Então, estes nossos irmãos vêm cobrar de nós aquilo que acreditam que nós lhes devamos. Temos débitos, sim, mas enquanto que as obsessões fazem parte do capítulo das provações e das expiações, nós precisamos compreender que todo bem que nós praticamos numa existência, ele interfere na causa do mal que nós praticamos nas existências anteriores. Existem fatores atenuantes e agravantes. Os atenuantes são os créditos que vamos adquirindo todas as vezes que nós praticamos o bem. E esses créditos são considerados a nosso favor, a fim de que nós conquistemos a reconciliação com estes espíritos que ainda não nos perdoaram. Nenhum espírito está condenado a ser perseguidor de quem quer que seja. As obsessões podem se prolongar por séculos, como, por exemplo, no livro Dramas da Obsessão,
Nosso amado doutor Adolfo Bezerra de Menezes nos conta que um grupo de espíritos que foram judeus estavam sofrendo perseguições espirituais há 4 séculos. Então, meus amados irmãos, todas as vezes que nós trilhamos por caminhos equivocados, tais como aqueles que remuneram os nossos sentimentos inferiores, tais como o orgulho, egoísmo, vaidade, ambição, sensualidade, preguiça, enfim, esses valores subjacentes dos vícios morais, nós criamos um ambiente psíquico para que aqueles com os quais nós convivemos no passado e que prejudicamos encontrem um plug, uma forma de se conectarem a nós. E desta forma, eles vão interferindo, ressalta-se, em nossa maneira de ser e de viver. Lá em o livro Libertação, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso amado irmão narra o caso de Margarida. Ele, juntamente com seu mentor Gúbio e companheiro de estudos Eloy, foram atender a esta irmã que estava sofrendo uma obsessão tão pertinaz, uma influência tão sinistra, que ela estava doente, muito fragilizada organicamente e, é claro, espiritualmente. E André Luiz descreve que ao lado dela, no quarto, em seu leito, existiam 2 espíritos obsessores que a magnetizavam. Eles envolviam a mente dela em seus pensamentos. Eles destilavam sobre ela fluidos deletérios. Por quê? Porque aquelas energias ruins estavam saturadas dos seus sentimentos de ódio, de revolta, de tudo aquilo que fazia com que elas sentissem em seu espírito uma perturbação tal que a impedia de continuar a sua existência como esposa, como uma pessoa de bem. Os 2 espíritos ali estavam, dia e noite, Gaspar e Leôncio. Esses 2 espíritos, eles tinham esta capacidade, porque eles foram aliciados por outros espíritos mais perversos do que eles, que encontraram neles os elementos espirituais necessários para que servissem aos seus propósitos sombrios. Para que eles, enquanto espíritos também atormentados do plano espiritual, fossem ali armas vivas para subjugarem aquela que estava sendo objeto de perseguição de um outro espírito que dominava determinada faixa de trevas no submundo espiritual. Sim, lá nas regiões sombrias existem as organizações de espíritos perversos, de espíritos levianos, que se ocupam em nos perturbarem, que se ocupam com os processos obsessivos, com técnicas para impedirem que nós sejamos espíritos melhores, para impedirem que nós
consigamos vencer as nossas provas, bem como passarmos pelas expiações com calma e resignação. E ali, naquele lar, tinha um líder dos obsessores, chamado Saldanha. O mentor Gúbio, ele estava ali não só com o objetivo de auxiliar Margarida, que fora sua filha em outra existência, mas também ele, para poder ajudá-la, enquanto ser que ele muito amava, ele não tinha como alcançar o seu objetivo se ele não socorresse aqueles espíritos perseguidores. E aqueles 3 espíritos perseguidores, e mais alguns outros espíritos que estavam sitiados na residência, estavam eles sob a supervisão de um mago das sombras chamado Gregório. Para que o mentor Gúbio pudesse ali estar para socorrer Margarida, ele pediu permissão a este espírito que tinha muito poder sobre milhares de outros espíritos, porque ele era um juiz daqueles espíritos que ele denominava de dragões, que são entidades milenares e que estão exercendo um poder relativo no mundo. Relativo por quê? Porque as leis de Deus são perfeitas. E é o mal corrigindo o mal. Não se coloca anjos para serem carcereiros. É o mal atuando contra o mal. Porque nós sabemos que o mal é a ausência do bem. E Gúbio, numa síntese rápida desta história, ele conseguiu auxiliar o chefe dos obsessores, Saldanha, que tinha problemas para serem resolvidos, porque aquela Margarida era filha de um juiz que condenara injustamente o seu filho, que estava encarnado, sofrendo de perturbações mentais. Sua esposa, Enora, desencarnaram depois que o seu filho Jorge foi preso. E as duas desencarnadas estavam imantadas ao seu filho num hospital psiquiátrico. E Gúbio procurou atender ao espírito Saldanha, o obsessor Mor, para dissuadi-lo, para demovê-lo daquela perseguição. E assim, ele conseguiu lograr êxito, porque não só socorreu o espírito de Saldanha, mas também Gaspar e Leôncio, que tinham problemas pessoais para serem resolvidos. E o mentor da luz conseguiu ajudá-los. Sem mais impedimentos, ele atendeu a Margarida, livrando-a daquelas influências constrangedoras, daquelas influências perturbadoras, para que ela pudesse continuar a sua existência com certa normalidade. Em o livro Loucura sob Novo Prisma, o Dr. Bezerra de Menezes faz uma distinção entre a loucura e a obsessão. A loucura é uma predisposição orgânica. Conseguiu se provar que quando o espírito atua no corpo físico e este traz um cérebro danificado, um cérebro lesionado, ele não consegue manifestar-se integralmente.
É o instrumento defeituoso através do qual o espírito não se projeta com a lucidez necessária. Os espíritos que se entregaram aos erros do passado, como, por exemplo, aqueles que abusaram da inteligência, aqueles que não mediram esforços para praticarem o mal e prejudicarem as pessoas, aqueles outros que se entregaram aos vícios, aqueles que se mataram, eles reencarnam trazendo problemas relacionados à alienação mental. Nós não falamos mais loucura, é um termo já que foi substituído por transtornos mentais delirantes. Então, estas distonias mentais, daqueles que trazem certa patologia, os nossos irmãos têm cérebros que muitas vezes estão perfeitos, ou seja, não tem nenhuma lesão, e que vivem atormentados, com comportamentos infelizes. Mas é porque o espírito traz consigo os seus distúrbios íntimos. Então, nós temos aqui espíritos que trazem um cérebro lesionado e que não conseguem se expressar com lucidez. E as pessoas os conhecem e muitas vezes designam como espíritos perturbados, loucos, atormentados, enfim, doentes mentais. Mas são espíritos que, por conta do que fizeram no pretérito, estão sofrendo os reflexos gerados por eles mesmos, porque as existências são solidárias, as reencarnações são solidárias. O que fazemos numa existência repercute na outra. Agora, quando eu falei dos fatores atenuantes e agravantes, é porque quando praticamos o bem, nós vamos minimizando os efeitos do mal que nós perpetramos outrora. Mas no que diz respeito aos irmãos nossos, que já reencarnam trazendo transtornos mentais, estes espíritos, ao se desligarem do corpo físico através do sono, muitos deles têm lucidez daquilo que está acontecendo com eles quando no estado de vigília, quando estão acordados, quando estão no corpo físico. E muitos espíritos não aceitam, daí nós sabermos, termos notícias de espíritos com transtornos mentais encarnados que se mataram, que destruíram a vida do corpo físico. Porque alguns espíritos, por conta destes problemas, eles não aceitam as suas dificuldades e buscam no suicídio a fuga daquela realidade. O espírito de Emmanuel resume numa frase muito interessante a questão da loucura. Ele diz assim: louco é o espírito que foge da realidade objetiva. E vejam bem, tem muitas pessoas aí convivendo conosco na sociedade que estão loucas. Sim, e nós às vezes desconhecemos, porque não temos ainda a capacidade de fazermos as leituras dos seus mundos íntimos, daquilo que trazem em suas almas. Muitos espíritos, quando desencarnam, porque estavam loucos quando encarnados, continuam sofrendo os reflexos da loucura no plano espiritual. Alguém pode dizer, mas o espírito não enlouquece. Não, mas ele sofre a repercussão dos transtornos mentais persistentes que ele tinha quando estava encarnado. Por exemplo, neste caso de Margarida, ela
foi submetida a um tratamento espiritual e a um tratamento médico. E ela foi se recuperando. Existem casos obsessivos em que o espírito que está sendo obsediado desencarna, o obsessor já foi instruído, já foi resgatado, já foi atendido em suas necessidades, e o espírito desencarnado, que ficou toda a sua existência sob aquela influência constrangedora, no plano espiritual vai ser submetido a um tratamento de reajustamento. Porque muitos espíritos desencarnam, levando para o plano espiritual esses desalinhos mentais e reencarnam levando com eles ainda reflexos. Há, às vezes, por parte de alguns irmãos nossos, certos equívocos ao afirmarem que a obsessão simples ela é fácil de ser curada. Ledo engano, é um equívoco. Porque na obsessão simples, a pessoa que está sofrendo esta influência, às vezes ela percebe que aquilo não lhe pertence, mas há uma afinidade dela com a entidade. Há uma identidade de desejos, de vontades, de ações, há uma afinidade. E às vezes o espírito, naquele processo de obsessão simples, ele acompanhando a pessoa que ele tem o desejo de vingar-se por algo que ele acredita que este alguém lhe deva, ele pode aproveitar de momentos de dificuldades daquela pessoa e lhe sugerir, por exemplo, que ela tome medicamentos em doses abusivas para poder desencarnar. Pode sugerir que a pessoa utilize-se de uma arma de fogo para destruir a própria vida e assim sugerir-lhe o suicídio. Porque na obsessão simples, o espírito obsessor, ele tem aquela ideia fixa, ele mentaliza aquilo que ele deseja que a sua vítima realize e fica dia e noite, e muitas vezes com outros espíritos, perseguindo aquele que é alvo da sua vingança. Quando alguém fala para nós, ore por mim, vamos orar. Muitas vezes, irmãos nossos não conseguem orar. E estes espíritos infelizes aproveitam. Façamos preces intercessórias. Oremos por estes nossos irmãos. Evidentemente, estou apresentando aqui algumas perspectivas dessas questões. A obsessão e a loucura. Não podemos dispensar em hipótese alguma os tratamentos médicos. Estes são imprescindíveis, porque existe a questão do quimismo do cérebro, a questão química cerebral. Muitos medicamentos são importantes nestes tratamentos, não podemos dispensar em hipótese alguma o auxílio da medicina e, é claro, os tratamentos espirituais. Os nossos irmãos, eles são levados para as casas espíritas, para as igrejas, enfim, para os templos consagrados à oração. Que a oração pode muito em seus efeitos. E muitos irmãos nossos também que estão perseguindo são esclarecidos nas reuniões mediúnicas. Existem casos em que
os espíritos obsessores, que eu vou chamar de irmãos infelizes, de tal forma eles se unem aos seus desafetos que eles podem reencarnar inconscientemente. Exemplo, uma mulher atormentada, uma mulher desequilibrada, uma mulher invigilante que se entrega a um comportamento infeliz, provocado por perseguição espiritual. E o espírito que a persegue, que a odeia, ele de tal forma vai influenciando o comportamento infeliz desta suposta mulher para a nossa análise, de maneira que, estimulando-a cada vez mais sexualmente, este espírito se liga ao embrião daquela que for a sua vítima. Sim. Então, a nossa personagem é uma mulher com distúrbios psicológicos provocados por espíritos obsessores. Dentre estes, um espírito perseguidor de tal forma se imanta a ela, que ela, numa relação íntima, este espírito acaba se ligando ao óvulo fecundado e entra num processo de reencarnação natural. Porque as leis da natureza atuam em toda parte. E aí o espírito entra naquele processo de adormecimento. Ele vai esquecendo. E aí, muitos casos em que espíritos obsessores se tornam filhos daqueles que perseguiam. É a justiça divina socorrendo vítima e algoz. É a misericórdia de Deus antes da justiça. Porque Deus não castiga. Deus corrige. E assim como estes espíritos que sofrem, encarnados ou desencarnados, as influências de espíritos menos dignos, todos somos filhos de Deus. Todos eles, assim como nós, ficamos sob a tutela de Jesus. E Jesus quer que todos sejamos felizes. Então, amados irmãos, diante daqueles que sofrem de obsessões cruéis, façamos as nossas preces. Levemos a eles os ensinamentos de Jesus, que estão no Evangelho. Levemos a eles as mensagens dos Espíritos amigos, porque é importante que os nossos irmãos entendam, e nós também não podemos desconhecer, que se nós nos transformarmos moralmente, se nós domarmos as nossas más tendências, se nós vencermos os nossos vícios, nós estaremos com uma vibração superior em nosso espírito. A nossa elevação mental, ela vai nos deixar fortalecidos, como se nós estivéssemos impermeáveis a essas influências inferiores. Daí o apóstolo Paulo, com muita propriedade, dizer: revestir-nos com a couraça da caridade. A caridade é o amor em ação. Quando nós percebermos que irmãos nossos estão sofrendo, sejam eles mais próximos de nós ou distantes, e que nós tivermos a oportunidade de auxiliá-los,
vamos recebê-los com amor, sem nos esquecermos que os espíritos que os estão atormentando, eles também são nossos irmãos. Façamos as nossas preces e, acima de tudo, nos esforcemos no nosso processo de reforma interior, a fim de que um dia nós possamos dizer também, como o apóstolo da gentilidade: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Amados irmãos, gratidão e que o Senhor nos abençoe a todos.